Irmãos, continuamos a compartilhar a palavra de Deus. E como nós compartilhamos com a vida do Abraão. Muitas vezes a gente confunde, porque Deus escolheu Abraão porque ele tinha fé perfeita. Não. Abraão está aprendendo a passo o que é viver pela fé. Não é que ele tinha a fé perfeita, por isso que Deus chamou ele. Não. Uma vez que ele foi chamado por Deus, sua fé será aperfeiçoada daqui para diante. Não é que nós somos salvos porque nós somos melhor que outras pessoas. Não é que nós temos uma reputação melhor do que outras pessoas. Mas uma vez que Deus nos salvou pela graça através da cruz do Senhor Jesus Cristo, então nós teremos vida aperfeiçoada para frente. Porque no mundo inteiro, irmãos, nós sabemos, quando uma empresa contrata um funcionário, sempre trazer currículo vitae, não é assim? Onde você estudou, que diploma que você tem, que parte que você tem certificado, onde você trabalhou, qual é a sua especialidade, qual é a sua experiência, não é assim? Só que currículo vitae o quê? Todas as coisas que falam sobre nosso passado. Mas Deus vê nosso futuro, o que a gente vai fazer. Quando Jesus Cristo morrendo da cruz, e ele disse, está todas as coisas consumadas mesmo, porque ele não está vendo seus traidores, seus discípulos na frente, mas ele sabia que através desses discípulos, que eles cumprirá sua apostolicidade para divulgar o evangelho do Senhor Jesus Cristo como Rei dos Reis e o único Salvador. Deus vê, não somente nossa vida passada, como homens vê somente através do currículo vitae da nossa passado, mas Deus sabe como nós viveremos para frente. Irmãos, Abraão é passo a passo aprendendo essa vida cristã, essa vida pela fé. Ele era um homem abençoado por Deus, e um homem que tinha essa aliança com Deus, e um homem que tinha essa promessa de Deus. No entanto, quando ele olhou, sua realidade era fome, ele tinha que escapar, ele tinha que fugir, ele tinha que sustentar sua família, seus gados, seus servos, a família era grande demais. E assim, ele para desviar essa fome, e assim que ele mudou para cada vez mais região sul, e chegou até Egito. Nós compartilhamos domingo passado, no Egito ele mente, ou melhor, ele peca, que sua esposa Sara não é mais sua esposa, é uma irmã, porque ele viu potencialidade e autoridade do faraó. E assim que ele vende sua esposa como se fosse uma irmã. E Faraó, ele compra, ele pagou devido ao preço e honrou, realmente respeitou toda a sugestão do Abraão. Mas a Bíblia não relata nada, mas Deus interfere e Deus mostrou para que o faraó despertasse mesmo que Sara não é irmã, mas sim esposa do Abraão. Ele descobre disso. Aí o faraó chama Abraão e fala assim, eu te tratei tudo isso, o que você está fazendo comigo? Por que você deixando essas pragas cair sobre a minha casa, minha família? Melhor, Abraão que pecou, mas quem recebe praga foi faraó. No entanto, faraó, ele realmente continua a ser um bom camarada com Abraão e entrega todos os bens e até a esposa, tudo, e você pode sair daqui. Aí ele pede, sai daqui, aparta-te de mim, sai daqui. Essa que ele aprendeu no Egito. Aprendeu o quê? Aprendeu o quê? Sai daqui. Que ele aplica isso para quem? Ló, seu sobrinho. Porque ele viu seus pastores brigando com pastores de Ló, por causa da água, por causa do território, assim por diante, porque seus gados cresceram demais.
Seu grupo cresceu demais. Imagina, se Ló, o grupo de Ló briga com o grupo de Abraão, quem que vai sofrer? Quem que vai sofrer? Como você sabe? Porque isso era promessa de Deus. Quem abençoa Abraão, eu abençoarei. Os que amaldiçoam Abraão, o quê? Eu os amaldiçoarei. Então, Faraó, ele sabia disso, né? Não sei como ele descobriu, e ele mandou embora Abraão numa boa, que continue, e ele sendo abençoado por Deus. E assim, Abraão sabia, só que Abraão não podia falar assim, se você ficar aqui, você vai ser amaldiçoado. Não, ele fala assim, você tem que sair, melhor você sair daqui. Aí dá uma opção, olha essa terra, e você escolhe. Se for escolhido direita, então eu escolherei, eu irei para a direita. Se você fores para a direita, e eu irei à esquerda, assim por diante. Aí Ló se abriu os olhos, tinha muitas opções, porque ele tem prioridade para escolher. Ele olhou, como ele tem grande gado, grandes números, ele precisa o quê? Um planície, uma região, né, boa, e cheia de grama, não seria assim, plantas, e águas, especialmente, e aí ele escolhe uma região. E ele apartou do Abraão. E Abraão, ele não deveria ir para sentido contrário, mas ele não foi em nenhum lugar. Ele estava esperando, aguardando até a palavra de Deus. Ele entendeu, e a palavra de Deus também confirma. Levanta seus olhos, olha ao seu redor. Norte, sul, e leste e oeste, olha todo o redor. Isso quer dizer o quê? Não é que onde você enxerga que vai, mas sim, não importa onde você vai, mas sim, importante é a companhia do Senhor, Deus. Ele entendeu. E ainda Deus falou assim, onde você for pisar, direita, esquerda, norte, sul, onde você for, eu darei essa terra, não somente para tu, mas teus descendentes também, que será numeroso como pó da terra. Ele não responde, ou melhor, ele responde mais severamente, que ele adora a Deus naquele local, louvando o nome do Senhor. Ele começou a aprender. Aí hoje cenário é isso. Qual é o cenário? Então Ló trabalhando lá muito e crescendo cada vez mais, e Abraão também crescendo onde ele começou a permanecer. Só que problema aconteceu, tudo nada mais, o rei de Sodoma era um reino que sob controle de outro reino, que eles pagavam imposto anualmente na sua safra para outra nação que era mais forte, que controlava, né, algumas suas vizinhanças. Só que esse rei de Sodoma, ele levanta, porque a gente pagou imposto mais 12 anos, então vamos a gente fazer uma rebelião, vamos a gente ficar independente, não paga mais de imposto. Aí ele levanta seus aliados, outros 5 nações, vamos acabar com isso. Nós 5 nações vamos formar força. E outro não é bobo, então ele também levanta outras nações aliadas, 4 nações. Então, 4 nações e 5 nações tendo essa batalha. Só que Sodoma totalmente foi destruída. Perde a guerra. E como seu sobrinho, do Abraão, Ló, que vivia lá, então foi capturado. Imagina, quando tem uma guerra assim, eles pegam uma família boa, não é assim? E que para escravo para a sua terra e todos os seus pertences, gados, assim por diante. Aí que aconteceu, recebeu esse aviso. Irmãos, a palavra de hoje é nada mais, na nossa vida tem muitas maneiras de métodos, muitas maneiras de como agir. Irmãos, homem leva à falência, homem perde emprego, homem perde sua vida, não é que a pessoa não sabe, não tem sabedoria, não tem como agir. Tem demais maneira, método, do jeito nunca faltou para os nossos brasileiros. Não é assim? Não é. Não falta. Mas o que realmente mata a nossa vida, a gente esqueceu o princípio. Irmãos, antes de você usufruir esses métodos, ou seu know-how, você tem que dar maior importância no princípio. Essa palavra princípio vem da palavra latim, é principium,
É muito bom, né? Que a mesma palavra, né, que vem, que significa o começo, significa o início. Agora entendeu? Métodos mudam, região para região e geração para geração, e a sua época muda seu método, seu know-how, mas o princípio permanece, pessoal. E assim, na nossa vida também, fé cristã tem princípio da fé. Esse princípio que a gente tem que viver na nossa vida, porque devido ao decorrente do tempo na nossa vida, até no discipulado, a pessoa começa a adquirir maneirismo, muitas maneiras de agir. Aí eu conheço minha igreja, eu vou agir assim assado, eu conheço minha igreja, então eu vou servir assim. Quando você se torna mordomo, quando você se torna até um cargo, servindo em algum departamento, agora você sabe muito bem, porque já conhece o assunto, você já conhece como agir, então sempre sai o quê? Jeitinhos. Já imaginou? Você está louvando com jeitinhos? Tocando com jeitinhos? Fazendo professores como jeitinhos? Sendo órfãos como jeitinhos? Servindo a esta igreja como jeitinhos? Isso mata. Tem que entender o princípio em que você está servindo. Essa palavra é muito importante. Essa palavra, princípio, está escrito, primeira palavra, primeiro versículo da palavra de Deus. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Esse princípio, que você não pode esquecer. Então, através desse cenário, nós tiraremos 4 princípios da fé cristã do Abraão. Né? Como que isso vai ser aplicado na nossa vida. Vamos ler, pessoal, versículo 3, todo mundo junto. Porém, veio um que escapara. Vamos ler todo mundo junto. Já? Porém, veio um que escapara. Contou a Abraão, o hebreu, este habita e muito importante, pessoal, esse versículo 3, parece que não é nada mais aqui, onde realmente Abraão começou a permanecer a vida, sua moradia, nada mais local que ele adorou. Você pode procurar a Bíblia, capítulo 12 e 13. Esses 2 capítulos mostram 3 lugares que ele adora, justamente esse local. Onde que você mora? Você tem que morar em um lugar que não atrapalhe a cultuar na nossa igreja Água Viva. Muito importante onde você mora. Com isso que sua vida é intimamente ligada. Mas nosso trabalho, a análise não é isso não. Então, primeira sua residência de Abraão, mesmo definitivo, que agora tem endereço e CEP mesmo, tem caixa postal e nada mais, onde ele cultuou a primeira vez. E lá que ele permaneceu. Só que aqui a palavra que fala que nada mais, Abraão tinha um apelido. Qual é o apelido dele? Hebreus. Aqui não está escrito. Porém veio um que escapara, um homem que estava sendo destruído junto com Ló, né? Foi capturado para indo para seu inimigo. No entanto, ele escapou e procurou Abraão. Isso quer dizer que Ló, seu sobrinho, falou muitas coisas sobre respeito ao seu tio, né? E ele não foi difícil achar Abraão, porque Abraão tinha um apelido que é hebreu. Hebreu significa aquele que atravessou o rio, aquele que veio de outro lado. Quando eu morei na África do Sul, como esses africanos, né, que eles achavam, eles são judeus da nova geração, eles são povo escolhido. Por isso eles sempre falavam assim nas igrejas, né, que agora eles se arrependeram, que falavam e ensinaram assim para o povo africano. A gente não pode errar como judeus que erraram. O que os judeus erraram? Porque eles entraram na terra prometida, mas eles se misturaram um pouco de gentios. Por isso eles se estragaram e ficaram castigados por Deus. E a gente nunca se mistura com nativo daqui. Aqui é tudo gentios, nós somos povo escolhido. A gente não vai errar. Judeus eram judeus do Velho Testamento, nós somos judeus de Velho e Novo Testamento. Aí que ouviu apartheid, separação. Tirou da Bíblia, pessoal. Aí ele sempre usava essa palavra transvar. Transvar significa hebreu. Transvar, var é africano, é rio. Trans é atravessar. Transvar é aquele que atravessou o rio. Irmãos,
Mas o que é importante aqui é que todo mundo nessa região conhecia Abraão como hebreu. Todo mundo sabia, porque ele tinha realmente bom relacionamento com as pessoas. Como a gente sabe? Porque ele tinha aliados. Aqui diz a palavra, versículo 13 de novo, porém veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu, este habitava junto dos carvalhais de Manre e Amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados do Abraão. Aliados. Irmãos, isso é muito importante. Abraão não era um homem de promessa de Deus? Não era um homem que recebeu a bênção de Deus? Não disse Deus, né? Quando Deus chamou Abraão, sai da sua parentela, da sua terra, e Abraão obedeceu. Aí Deus deu 3 promessas, não é? De te farei grande família? Não, grande nação. Deus não falou, de te farei uma grande família. Também seria ótimo, mas Deus falou, de te farei grande nação. Segunda bênção falou o quê? Eu te abençoarei. Não tinha condições. Se você me obedecer, se você fazer isso, não, eu te abençoarei. Acabou, sem nenhuma pré-requisito, sem nenhuma exceções. Eu te abençoarei. E terceiro o quê? Eu engrandecerei seu nome. Não compartilhamos? Deus sempre quis abençoar homens. E homens sempre quis ser famosos. Eu não sou humilde, eu não importo com o meu, que nada. Alguém mexe seu nome, você fica louco da vida. Como nós importamos o nome. O homem sempre quis ser famoso. Ou pelo menos alguém reconhece meu nome. Aí Deus sabia disso. Eu engrandecerei seu nome. Isso era a promessa de Deus. E ele tem tudo isso. Isso foi comprovado até com Faraó. Ele precisava aliados? Ele precisa de outros cooperadores? Precisava, porque Abraão é um homem humilde. Ele tem tudo isso. Eu sei. Não falar assim, não. Eu já tenho isso, eu tenho experiência. Não, ele era humilde. Então, primeira frase que eu gostaria de compartilhar, nada mais, possuía cooperadores à sua volta. Agora eu pergunto, você tem cooperadores na sua volta? Cooperadores? Eu sou mordomo, eu sou diácono, eu sou o que tal, eu sou ofa. Mas você tem cooperadores ao seu redor? Com quem você pode compartilhar a oração? Com quem realmente pode compartilhar seus problemas? Na minha ausência, essa visita da Coreia e Estados Unidos, eu recebi várias cartas. Uma delas, sabe o que é? Pedido de oração. Sabe quem que mandou essa carta? É que um pastor muito veterano, já jubilado, mais de 80 anos, doutor reverendo Matthew Huang, que mora na Maryland, lá perto de Washington. Ele escreveu, reverendo pastor, ora por mim, porque eu estou indo para Myanmar, antigamente Birmania, né? Eu estou indo lá fazer esse projeto de missão, dar aula, isso, por favor, minha saúde é assim, ora por mim. Ele escreveu tintim por tintim. Ele pediu o quê? Intercessão. Um homem que tem mais experiência do que eu, um homem que tem ministério dobro do que eu. Esse homem tem tudo, muito mais, isso muito mais, viajado mais do que eu. Mas esse homem, o que está pedindo? Aliado, cooperadores de oração. E você tem? Você tem? Ou tudo você que resolve? Abraão que era Abraão, pessoal. O que ele falta? Deus Todo-Poderoso que deu essa promessa, mesmo assim, ele tinha cooperadores ou não? Tinha aliados. Onde ele vivia, ele tinha essa reputação, ele tinha esse caráter humilde. Sabe como você ter bons relacionamentos com outras pessoas? Então você tem que abrir sua carteira. Se você não abre sua carteira, você não pode ter bom relacionamento. Não é assim? Você sempre recebe, não. Você quer ser honra, você quer ser tratado com a honra, tratado bem, então você que tem que tratar isso. Qual foi a última vez que você convidou alguém para a sua família? Mas eu não tinha família. Mas onde você, mesmo que você morando numa pensão, qual foi a última vez que você convidou alguém para comer, para receber a pessoa? Senão, você não vai ter verdadeiro relacionamento, esses cooperadores. E Abraão tinha. Esse é o princípio da fé cristã dele.
Mesmo que ele era um homem abençoado por Deus, tinha toda a aliança, mas ele tinha cooperadores na sua vida. E a gente tem que ter esses cooperadores espiritual. E esse caráter é muito importante. Vocês conhecem JP Morgan? É um dos, ele chama pai do banco, assim, né, de investimento. Um dia um repórter perguntou para o JP Morgan: senhor, qual é a melhor avaliação, ou qual é o melhor fiado para você emprestar um dinheiro, um investimento? Aí olhou o repórter e falou assim: a pessoa. Não é sua riqueza, não é seu imóvel, não é nada. O que comprova é a pessoa. Eu concordo. Uma vez eu estava viajando na Coreia, tem um presbítero da igreja Sarang muito famoso, ele é CEO, ele é fundador de Iland, né? Que é ele que começou assim no fundo de quintal. Ele é um dos homens mais rico e poderoso que entra nos 5 dedos da Coreia. É presbítero. Um dia a pessoa se perguntou, porque ele que é dono de Carrefour da Coreia também, né? Toda a hotelaria, é muito rico. Aí perguntou, ele é famoso fazer discipulado com seus presidentes, né? Cada empresa. Quem não faz discipulado com ele não pode ser CEO da sua empresa. Já imaginou? Esse homem é assim. Aí ele estava falando, pessoas perguntando: então, presbítero, então como que o senhor abraça, compra novos itens para fazer? Porque ele tem muita criatividade. Quando ele lança um item novo, sempre dá sucesso. Então perguntou: como que você seleciona e escolhe itens? Sabe o que ele respondeu? Ele respondeu assim: eu não olho item não, eu olho aquele homem que entrega novo item. Aquele homem fala tudo. Com aquele homem que eu decido. E vocês? E nós? Nossa vida tem que ser moldada por Deus. E Abraão tinha toda essa aliança, tinha toda essa promessa. No entanto, ele tinha cooperadores. Com esses cooperadores que ele trabalha para resgatar seu sobrinho. Mas não somente isso não. Número 2, seu princípio é nada mais, ele mesmo, não somente ele confia a seus aliados, ele trabalha com a sua própria capacidade. Ele mesmo submete a sua disciplina. Porque, versículo 14, vamos ler todo mundo junto? Ouvindo Abraão, que seu sobrinho... Vamos lá, pessoal, você está atrasado. Versículo 14, todo mundo junto. Ouvindo Abraão, que seu sobrinho estava preso... 318, todo cristão brasileiro sabe, né? Grande famoso, oração de 318 pastores, que só leu esse versículo, não leu o versículo 13. Abraão não resgatou Ló somente com 318, não, com nações aliadas, e junto com seus homens 318. Então, irmãos, esse 318 é o quê? Ele não somente confiou aliados, ele respeitou, mas ele também tem própria sua capacidade. Ainda a palavra fala assim: ouvindo Abraão que seu sobrinho que estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa. Esses homens que nasceram da sua casa. Imagina então, esse grupo da família de Abraão, até tirar 318 soldados, acho que tinha milhares nessa família. Dá para entender? Não é assim? Não é, pessoal? Cabeça é para pensar, tá? Não é somente manter seu equilíbrio. Ele tinha 318 que nasceram da sua casa, que ele disciplinou, e ele treinou, e homens capazes. Na verdade, como que você faz boa cooperação? Como que você faz uma boa sociedade? Muita gente vai dizer: pastor, eu preciso de um sócio que tem dinheiro. Você quer encontrar um sócio que tem muito recurso? Então você tem que ter recurso. Se você não tem recurso, grandes recursos não vêm.
Eu tenho ideia, mas eu não tenho como know-how. Se você não know-how, não vem. Mesmo que vem, vai pegar seu item. Você mesmo tem que elaborar, desenvolver sua capacidade, que Abraão fez. Abraão, com a sua humildade, ele não somente falando com boca cheia, barriga cheia, eu sou Deus e meu protetor. A gente não fala, não, eu sou Deus, não, eu não quero saber nada, eu sou Deus. Que nada, ele tinha Deus e ainda ele fazia essa parceira com o seu redor. E ainda propriamente ele crescia, treinava sua própria família, sua própria vida. Assim que as pessoas faziam essa sociedade. E assim ele vai. Ele tinha até estratégia, atacar à noite. E assim realmente vence, não é assim? Ele recupera todos os bens, recupera a família de Ló, até o povo que foi em cativeiro todo, né? Presos, ele solta tudo, ele traz tudo. Quando ele estava trazendo tudo isso, tinha 2 reis que estavam esperando para recebê-los, não é assim? Um rei dá para entender, um rei de Sodoma, não é assim? Porque ele era um homem mais azarado, não é assim? Ia pagar menos imposto, agora perdeu toda a nação, perdeu até seu trono, agora ele está foragido. Se imagina esse rei de Kedorlaomer, esse que é chefe do inimigo, se ele pediria mais imposto ainda, não é assim? Toda essa despesa você que vai pagar agora. Só que o que aconteceu? Abraão acabou com seu inimigo. Então, na verdade, esse homem deveria ajoelhar, não é assim? Bem, meu Senhor, meu Rei dos Reis, Abraão, que me salvou, não seria assim? Então ele estava aguardando receber Abraão. Mas o outro homem, outro rei, que é Melquisedeque, de reino Salém, ele não precisava vir, porque seu reino não estava em guerra, mas ele veio, porque ele também morava nessa região, Canaã. Então ele só fato de agradecer, e que realmente protegeu essa harmonia da sua região. Ainda por cima, mais importante, esse homem era o quê? Esse sacerdote. Esse homem que temia diante de Deus. Esse homem realmente era verdadeiro adorador a Deus. Então ele sabia. Na minha teologia, acho que Abraão com Melquisedeque, ele só, mesmo que não conhecendo, ouvia cada um sua influência. E sabia que como eles realmente adoravam a Deus. É que Melquisedeque sabia que Abraão era um homem de Deus. Então ele veio para adorar Deus. Pelo fato que Deus fez vencer essa batalha. Então, esse rei do Salém, Melquisedeque, ele fala, versículo 18. Vamos ler 18 e 19, todo mundo junto? Já? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote de Deus Altíssimo, abençoou ele, e Abraão lhe disse, bendita seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui o seu irmãos. Esse homem eu acho sensacional. Olha, leia o versículo 20, continue. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. O que está acontecendo? Esse rei Melquisedeque, ele não está agradando a Abraão, não. Ele está elogiando quem? Deus Altíssimo. Deus Altíssimo que fez essa guerra por você. Eu louvo Deus Altíssimo, porque Deus usou sua vida, que realmente derrubou todos esses seus inimigos. Não é assim, Abraão, você tinha muitos aliados bons, fez bem essa cooperação, e ainda você treinou bem 318 soldados especiais, né? E de tropa de elite, você fez tudo bem, e atacou, sua estratégia é extraordinária. Ele não fala nada, ele somente adora quem? Adora somente quem? Adora somente Deus. Aí Abraão concorda com isso. Sim, não é que eu que fiz. Deus Altíssimo que estava comigo, Ele está comigo. Então, ele com essa concordância que entrega dízimo. Entenda bem o que é dízimo. Dízimo não é que você ganhou da 10%. Não. É concordância da sua vida diante de Deus. Deus que fez, Deus que está fazendo, Deus que fará.
Eu concordo. Não somente ele fala, todo mundo fala assim, sim, eu adoro Deus, Deus que fez tudo isso, tal. Você só falou e você não agiu, então você não fez. Na palavra japonesa tem uma palavra chamada kotodama. Kotodama, pergunta para seus pais. Kotodama. Kotodama significa alma da palavra. O que significa isso? Mesmo que coisas boas, mesmo que você sentiu, mesmo que você entendeu, só guardou sua vida e você não fez, então tudo isso é morto. Isso significa kotodama. Muito bom, né? Kotodama, eu falei tudo isso. Kotodama é o quê? Sim, aquela palavra, eu agradeço muito, sim, ela me ajudou, ela fez tudo isso, sim, mas eu não tinha tempo, oportunidade para agradecer, então você agradeceu, não agradeceu? Agradeceu, não agradeceu? Não, Deus que me abençoou, Deus que fez tudo isso, louvo Deus, aleluia, tá, Deus, tudo isso, mas se você não expressou, não fez isso com as suas ações, então você agradeceu, não agradeceu? Não agradeceu. E Abraão? Ele concordou ou não concordou? Por isso ele deu dízimo. Entenda o que é dízimo. A pessoa acha que quando você está difícil, não precisa fazer dízimo, pode poupar. Isso que significa o quê? Não tem Deus, não tem nada a ver com a sua vida. Você está declarando, Deus, você não tem nada a ver comigo. Eu fico arrepiado. Como corajoso esses homens, mulheres. Como se tratando Deus assim? Você não está vendo que estou faltando? Que dízimo? Quando eu sobro, eu te dou. Eu dou mesmo, não se preocupe. Quando eu ganho, eu dou. Agora não prejuízo, agora não dá. O que você está falando? Entenda bem. Não seja monstruoso. Não seja totalmente arruinando a sua própria vida. E ele por isso deu. Mas o que está acontecendo aqui? Quando ele deu isso, olha aqui, versículo 21, aí rei do Sodoma, ele abre a boca. 21, vamos ler todo mundo junto? Então, disse o rei Sodoma e Abraão, dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Aí ele estava olhando, esse cara está entregando meus bens. Mas espera aí, ele está confundindo. Aqueles bens são do Sodoma, rei do Sodoma? Era, pessoal. Era. Ele perdeu. Era. Uma vez, era dele. Agora ele perdeu, ia pagar mais. Ele como se fosse fazendo uma bondade. Não, material você fica, mas me dá gente, pessoas. Por quê? Naquela época era agricultura, lavoura, então tem que ter pessoa para trabalhar, reerguer seu palácio, ou casas demolidas, queimadas, não é assim? Eu preciso de mão de obra, não é isso que está falando? Olha o pensamento. Um estava recebendo pelo seu interesse, mas o outro homem, Melquisedeque, ele estava lá, nem tinha razão, mas a adorar com Abraão pela sua vitória, porque Abraão era adoradores. Esse é o terceiro princípio. É um adorador que dava glória a Deus, né? Que ele, número 3, era um adorador que dava glória a Deus. Pelo último, diante dessa expressão de rei do Sodoma, é como que Abraão responde, versículo 22 a 24. Vamos ler todo mundo junto já? Mas Abraão, o que possui o céu e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nenhum fio, nenhuma correia, para que não digas, eu enriqueci a Abraão, nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Aner e Escol, Marri, que foram comigo. Amém. Ele falou, não. Ô rei do Sodoma, você acha que eu vou enriquecer minha vida com as suas coisas? Ele sabe quem que abençoa sua vida, Abraão.
Mas ele fala, mais uma coisa que você saiba. Esses jovens que ele treinou, 318 pessoas, e ainda aqueles soldados aliados, eles têm suas partes, porque eles arriscaram sua própria vida para resgatar e levantar seu reino. Para eles, deixa eles levar a sua parte. O resto é tudo teu. Eu juro isso diante do Deus Altíssimo. Como que está a sua vida? Irmãos, quando você conheceu o Senhor, como você tinha pureza? Como a gente tinha pureza? Como a gente aprecia a palavra de Deus? Quando você ouve a palavra de Deus, quando você conhece mais vida cristã dentro da igreja, você começa a adquirir maneirismo, jeitinhos. Você sabe, se você ora, você sabe como que cuidar uma fonte. Você é professor da escola dominical, você sabe. Equipe de louvor, grupo de instrumentista, data show, equipe de som, grupo que faz almoço, a gente sabe. Mas você não pode perder essa pureza, o princípio. Sim, somos abençoados, filho abençoado de Deus. Mas a gente tem que ter cooperadores espirituais para compartilhar, orar junto, pedir oração e orar por essas pessoas. Mas não somente depende com essas pessoas, propriamente também você tem que crescer, se envolver sua vida. E hoje também, para você prestar bem essa adoração começa já desde ontem. Você deve ter descansado bem, senão aqui você vai cochilar. Já sábado eu fico meio nervoso, porque eu tenho que me preparar bem. Hoje, aqui, domingo de manhã, eu tenho que entrar cheio de gás. Gás, pique total. Não é assim? Eu tenho que estar com o meu melhor condicionamento. E meu cérebro tem que girar. Não é assim? Emocionalmente falando, espiritualmente falando, porque eu encontro vocês uma vez por semana aqui. Que muita gente, a gente encontra no meio da semana, mas alguns eu encontro só hoje. Como eu posso deixar vocês do jeito que entrou aqui? Não dá. Não dá. Isso é meu pecado. Eu não posso devolver vocês do jeito que entrou aqui. Tem que sair. Mesmo que você entrou aqui um pouco não preparado, mas você tem que sair aqui cheio de gás. Tem que falar amém. Vendeu a boca. Por isso, eu tenho que me preparar. Sábado à noite já fico. E nem consigo dormir, porque amanhã é. Mas tem que dormir, Senhor. Ai, ora, Senhor, tem que dormir mesmo que dormir 1, 2 horas, mas seja bem preparado. Olha para mim. Estou bonito? Eu preocupo, sim. Eu caprichei. Olha meus cabelos. Pintei. Ainda descendo de elevador, eu dei uma última tacada. A gravata estava meio ajeitado, mas eu coloquei assim. Porque eu tenho que maximizar. Hoje é dia do Senhor, e esse culto pode ser meu último culto ao Senhor, com vocês. Eu não posso desculpar depois, deve ter feito isso, aquilo. Não, é isso mesmo. Se Deus me dá outra chance, eu farei assim mesmo, Senhor. Por isso você tem que ter princípio da sua vida. Sim, nós somos Deus, somos filho abençoado de Deus. Mas lembra bem que você tem cooperadores, você tem aliados espirituais. E ao mesmo tempo você tem que se capacitar. Vem quinta-feira, ora aqui. Se não deu, vem sábado. Se não deu, vem quinta-feira. Se não deu, vem até quarta-feira com irmãos coreanos. A gente ouve tradução. E domingo. E hoje nós temos o quê?
77ª noite agora, viu? Como a gente vai fazer qualquer jeito? Vai ser excepcionalmente, a gente tem que fazer. E tem que ser adoradores. Lembra bem, Abraão aprendeu. Quando sua vida tinha esse ponto de virada, ele sempre adorou a Deus. Chegando agora já, último mês, pessoal. Hoje é o último domingo de novembro. Só resta um mês já. Nossa igreja sabia que tem culto industrial. Tem nossos pastores. Quando uma loja, uma fábrica, oficina convida para adorar a Deus, a gente adora. Tem pastor que faz 2, 3 lugares por semana. Chegando o último mês, convida a gente. Não só para visitar, não. Para cultuar Deus. Adorar Deus. Não somente sente isso de coração, mas expressa isso é o quê? É dízimo, oferta. Vocês viram oferta de ações de graças? Quem quer fazer pode levar. Faz semana que vem, outra semana. Essa oferta será usada para missões de janeiro. Se você quer falar alguma coisa, obrigado, gratidão para alguém, então faça agora. Expressa agora. Não guarda isso. Chama Kotodama. Oremos.